No ar novamente nesta tarde, trazendo e compartilhando com todos vocês, com você, cidadão de bem, notícias atualizadas importantes de tudo o que acontece no nosso Brasil, no meio político, no governo Bolsonaro e em Brasília. E Adélio entrega advogado e investigação volta com tudo. Mandante apavorado. Adélio Bispo de Oliveira entrega advogado e investigação volta com tudo. A AGU pede retomada das investigações sobre quem financia Adélio Bispo. Tudo precisa ser resolvido e o povo brasileiro quer saber do resultado. Adélio não é louco, apesar de estar num sanatório, preso para tratamento. Querem sim que todos pensem que ele tem problema de cabeça, que é um louco. Tudo muito bem pensado. E claro, financiado por alguém certamente acima dele, com grande interesse nesse plano espantoso contra a vida do nosso presidente da República. Existem contradições registradas pela Polícia Federal do primeiro advogado que defendeu Adélio, e ele mesmo riu do advogado, e isso tem que ser lembrado para que as investigações continuem para chegarem ao mandante. O Brasil precisa saber. A trama deve ser desmantelada o mais rápido possível. Isso tem que ser resolvido. Quem as autoridades estão protegendo e por quê? É preciso ir até o fim. Acompanhe os detalhes e informações aqui agora no seu canal BR Notícias, mas antes, por favor, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e não se esqueça de clicar no sininho. A AGU pede retomada das investigações sobre quem financia Adélio Bispo. Adélio riu de advogado. E a Advocacia Geral da União peticionou à Justiça pela retomada da investigação que busca descobrir quem financia os advogados do militante Adélio Bispo de Oliveira. Na investigação que busca descobrir quem banca a defesa de Adélio Bispo de Oliveira, a Polícia Federal registrou uma contradição do primeiro advogado que se apresentou para defendê-lo assim que ele foi preso em Juiz de Fora após o atentado contra Jair Bolsonaro. E quando chegou à delegacia, Pedro Augusto de Lima Felipe Poça, que integra a equipe de Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, foi questionado pelo próprio Adélio quem teria lhe contratado. Ele mesmo não sabia quem estaria arcando com as despesas da defesa. O advogado Pedro disse que sua mãe havia entrado em contato com ele, e Adélio Bispo imediatamente riu e disse que sua mãe já havia falecido há mais de 10 anos. É o que registra um relatório da Polícia Federal sobre o episódio. Pedro Poça disse então que o contato havia sido feito pelo escritório de Belo Horizonte, que não tinha a informação exata de quem contratou a defesa, que poderia ser uma tia ou outro parente qualquer. Na sequência, ofereceu serviços independentes de quem o contratou e que o mesmo não se preocupasse com honorários, é o que registra a Polícia Federal. E nos dias seguintes, Poça e outros advogados deram várias versões para a contratação. Disseram que estavam sendo pagos por amigos da igreja de Adélio ou que atuavam de graça em razão da visibilidade do caso. Pois bem, a AGU enviou um memorial ao TRF1, ressaltando a importância da continuidade das investigações, e o texto trata o comunicado, o atentado ao candidato a presidente, o mais grave ataque à democracia brasileira dos últimos anos. Nunca na história recente do Brasil se presenciou um ato que atentasse contra a democracia de forma tão direta e brutal na pessoa de um candidato à presidência da República em pleno ato de campanha. Nota-se que a tentativa de homicídio levada a feito pelo agente em frente a uma multidão de pessoas
indica que não se tratou de um mero ataque a uma pessoa e as vítimas foram também o próprio regime democrático de liberdades, cujas nuances agravam a necessidade de rigor investigatório, as quais já seriam exigidas em crimes contra a vida em geral, e aquelas praticados em face de representantes populares ou por motivação política em particular. É esse crime que está se investigando em todas as circunstâncias envolvidas. Assim, reforça a AGU, e o pedido para paralisar as investigações ao material apreendido nos endereços de Zanoni foi feito pela Ordem dos Advogados do Brasil, conhecida como a OAB, e a entidade sustentou que é ilegal investigar um advogado por sua atuação profissional, em nome da preservação do sigilo da relação entre o defensor e o seu cliente. E a AGU argumentou que Adélio não sabe quem está arcando com as despesas de sua defesa técnica e afirmou que amigos e parentes não teriam condições financeiras para assumir o custo. Portanto, o financiador não teria relação com Adélio. Portanto, não há investigação da atuação do advogado, mas sim a busca por possível terceiro que potencialmente poderia estar envolvido no atentado contra a vida de candidato ao mais alto cargo do país, conforme já asseverado pela autoridade policial. E Mourão sobe o tom sobre Baderneiros e detona Celso de Mello. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, teceu fortes críticas aos grupos de arruaceiros que promoveram quebra e confronto no último domingo, dia 31. E Mourão destacou que estas manifestações contrárias ao governo constituem um abuso por ferirem literalmente pessoas e o patrimônio público e privado, todos protegidos pela democracia. Não é admissível que, a título de se contrapor a exageros retóricos impensadamente lançados contra as instituições do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, assistamos ações criminosas serem apoiadas por lideranças políticas insensadas pela imprensa. A prosseguir a insensatez, poderá haver quem pense estar ocorrendo uma extrapolação das declarações do presidente da República ou de seus apoiadores para justificar ataques à institucionalidade do país. É o que disse o general em artigo publicado, e segundo Mourão, é forçar demais a mão em associar mais um episódio de violência e racismo nos Estados Unidos à realidade brasileira, como também tomar por modelo de protesto político a atuação de uma organização nascida do extremismo que dominou a Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial e a fez arrastar o mundo a outra guerra. E ainda prosseguiu: tal tipo de associação, praticada até por um ministro do Supremo Tribunal Federal, no exercício do cargo, além de irresponsável e intelectualmente desonesta. E Frota terá um fim deprimente. Advogados representam na PGR por crime contra a Lei de Segurança Nacional. E as manifestações do último dia 31 de maio estão rendendo até hoje. Um grupo de advogados promoveu ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, representação contra o deputado federal por São Paulo, Alexandre Frota, em razão de várias postagens em redes sociais com incitações à violência e ódio contra os apoiadores do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que participaram das manifestações de domingo, classificando-os como fascistas. E esperar o que de um cidadão desses? É o que eu gostaria de trazer para todos nessa tarde. Agradeço a companhia e a credibilidade. Tenham uma ótima tarde, uma excelente semana. Fiquem com Deus e até a próxima. E, por favor, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e não se esqueça de clicar no sininho.